Pablo Marçal fala que nunca mais vai disputar a prefeitura de São Paulo, porém ele tem planos para 2026. Qual será o futuro de Pablo Marçal na política? Bom, como você já deve saber, após a derrota do Pablo Marçal na prefeitura aqui de São Paulo, né? Ele que teve um embate ali bem próximo, tanto do Nunes quanto mais do Guilherme Boulos. Ele simplesmente ontem, 11 horas da noite, ele se pronunciou. Vou deixar o vídeo bem no final desse vídeo aqui para que você possa acompanhar o que ele falou. Eu quero conversar contigo nesse vídeo. Vale destacar que Pablo Marçal ele não utilizou dinheiro público. Mesmo sem o dinheiro público, ele ficou muito próximo para ir para o segundo turno. Se eu não me engano, ele teve uma doação de pessoas na faixa de 7 milhões, onde ele utilizou tudo isso para sua campanha. Não teve também rádio para se comunicar, não teve tempo de TV para poder comunicar com os eleitores. Diferente de Guilherme Boulos, que foi ali, juntando o Guilherme Boulos e o Ricardo Nunes, deu aproximadamente 100 milhões de reais de dinheiro público e os dois vão aí disputar. Tem a questão também de que Bolsonaro se posicionou referente a tudo isso e também a questão do Tarcísio. Lembrando que o Pablo Marçal também, antes, na sexta-feira ali, ele divulgou um documento em que a Polícia Civil fez a perícia aí, confirmou que era falso. Isso foi alguns dias antes da eleição ocorrer aqui em São Paulo no domingo. Então ele compartilhou na sexta-feira à noite, pós-podcast, bem no podcast ali do Inteligência Limitada. E deu o que falar já, muita coisa, tem um vídeo falando sobre isso aqui. Isso foi um fator para ele perder, na tua opinião? Deixa aqui no comentário que eu vou responder. Ou não foi um fator que fez ele perder, foi outras coisas por trás aí que complicou um pouco mais a questão do Pablo Marçal. Muitos falam que sim, o Ricardo Salles falou que isso foi meio que um tiro no pé, outros falam que não atrapalhou, o próprio presidente ali, que o Pablo Marçal se elegeu como prefeito, tentou se eleger como prefeito, falou que atrapalhou um pouco. Mas assim, muitos estão falando que não foi isso que atrapalhou ele. E qual que é a sua visão nisso? Marçal utilizou essa estratégia porque ele não queria se tornar prefeito da cidade de São Paulo. Bem nos 48 minutos do segundo tempo, ele lança aquele documento falso, né? Que a gente sabe que agora é falso. E justamente isso atrapalhou a campanha dele ou não? O que você acha? Isso foi uma jogada para que ele não fosse prefeito da cidade de São Paulo? Ele tem outras coisas em mente? Isso só serviu para ele como parâmetro se ele teria força ou não para realmente ter uma carreira política aqui no Brasil? Qual é a sua opinião? Deixa aqui, vamos dar uma olhada em algumas notícias agora. Como você pode ver aqui, Pablo Marçal, quando ele foi votar ali na eleição de São Paulo, prefeitura, no primeiro turno. E vale destacar que é o seguinte, né? O que ele comentou foi: vocês não vão me ver disputar a prefeitura de São Paulo nunca mais. Anunciou após receber 28,14%, né, e amargar o terceiro lugar na disputa. Vocês também não vão me ver disputando o legislativo, então só tem dois caminhos. Governo do Estado ou a questão da presidência do Brasil, revelou em seguida. Sobre a derrota desse domingo, Marçal minimizou o revés e disse ter sido um resultado extraordinário nas urnas. Lembrando até porque ele não utilizou dinheiro público e ele ficou muito próximo dos dois candidatos ali que tinham mais possibilidade realmente de vencer, e mesmo assim ele começou com uma porcentagem baixa. Ele buscou um recorde ali sem dinheiro público e tudo mais perante a sociedade, perante a esquerda e a direita também. Isso foi uma ameaça, tá? O Pablo Marçal como uma ameaça aqui. Os dois, imagina que o meu microfone é o Pablo Marçal, esquerda e direita se olharam para esse cara e falaram: esse cara tá fazendo barulho e eu vou mostrar uma notícia para vocês sobre isso. Claro, vale destacar aí que foram 1,7 milhões, né? 1.700.000 indignados em São Paulo, segundo Pablo Marçal, e ele não se sente derrotado.
Porém, esse futuro que ele está buscando, como nós vimos agora, é que ele vai buscar ou o governador de São Paulo ou talvez a presidência para 2026 já, tá? Não vai ser fácil e eu vou te falar o porquê. Como vocês podem ver aqui, notícia do G1, surpreendidos em campanha, os políticos, claro, né, apostam em inviabilizar Marçal pela justiça em 2026. Olha só. Então eles estão sentindo uma ameaça vindo do Pablo Marçal. Ele tem grandes possibilidades de realmente ser um político ali que incomode essa galera que já está na carreira de política aqui no Brasil, no país, tanto esquerda quanto direita, lembre-se disso. Aqui está a questão, tá? Mesmo fora do segundo turno, a força de Marçal surpreendeu adversários do começo ao fim. Agora, adversários políticos de Marçal querem começar a tratá-lo como caso de polícia e não de política, para que seja inviabilizado politicamente pela justiça. Por caso como o da fake news do laudo. Essa questão do laudo foi o que eu falei no começo do vídeo, mas realmente Marçal foi uma agulha debaixo da unha desses políticos. Realmente incomodou. Realmente ele conseguiu fazer barulho sem o dinheiro público. Agora, imagine se um partido político, partido eleitoral, realmente conversar com o Pablo Marçal, um partido sério, forte, e falar: Marçal, vamos disputar 2026, nós estamos com você e nós vamos investir em você. Há uma grande possibilidade para 2026 para Pablo Marçal. Claro que essa questão do laudo que ele postou ali é uma mancha para Pablo Marçal perante a sociedade, como a mídia divulga, como a mídia vai divulgar, vai-se sim ali algo no calcanhar do Pablo Marçal que nesses 2 anos, aí até 2026, né, ele vai ter que trabalhar muito para fomentar a imagem dele, para tentar tirar isso da imagem dele, que ainda acho que vai ficar, e se ele participar da disputa para governador do estado de São Paulo ou para a presidência, isso sim eles vão utilizar contra o Pablo Marçal. Então, nesses 2 anos, nessa caminhada, ele vai ter que trabalhar muito referente a isso, porque isso acabou manchando um pouco a imagem dele. E aí que está, né, galera? Nesses 2 anos, o que o Pablo Marçal fará? Ele vai utilizar a imagem dele como que ele vai trabalhar se ele for para governador de São Paulo, aqui no estado de São Paulo, o que ele vai fazer para fomentar a imagem dele, preparar a imagem dele para quando chegar nos debates ele já seja conhecido. Qual será o partido político que está de olho em Pablo Marçal para que eles possam realmente investir em Pablo Marçal ali na imagem dele, fomentar a imagem dele para realmente fazer com que o Pablo Marçal ganhe ou para governador, ou o que farão para presidente, porque não é só no estado de São Paulo, mas sim temos aí todos os estados do Brasil. E a última notícia aqui, antes de dar o parecer finais, é essa que você pode ver na sua tela. Bolsonaro se manifesta após derrotar Pablo Marçal, entre aspas, tá? O que ele falou, o Bolsonaro falou o seguinte: não precisamos que o Marçal declare apoio ao Ricardo Nunes. A direita brasileira não é gado. Tem consciência e responsabilidade. Se o Marçal quiser declarar apoio, tudo bem, mas não é uma necessidade. O Marçal passou a campanha dizendo que Guilherme Boulos usa drogas. A verdade é que Boulos por si só é uma droga. Disparou Bolsonaro, que tem aí fotos, né, com o Pablo Marçal e afins. Porém, vale destacar que também Bolsonaro falou sobre o Ricardo Nunes, do posicionamento do mesmo. Sim, sou o líder mais velho, né? Novas lideranças na direita são bem-vindas, mas tem que vir para somar, né? Não para dividir. A primeira questão é a seguinte: o que você achou da campanha de Pablo Marçal aqui na cidade de São Paulo e ter disputado a prefeitura? Segundo, o que você achou sobre essa questão do laudo que ele postou e foi comprovado que é falso? Isso atrapalhou ou não?
Terceiro, você acha que foi totalmente justo a questão de Pablo Marçal ter perdido todas as redes sociais dele, não ter tempo de rádio, não ter tempo de televisão, ter, né, um dinheiro bem pouco relacionado aos outros ali candidatos? Isso afetou ele, sim ou não, e por quê? Terceira questão, para 2023, o futuro do Pablo Marçal, o que você acha sobre isso? Você acha que ele tem possibilidades para ganhar como governador? E se for para presidente, ele tem essa possibilidade de ganhar? Essa questão do laudo, será que vai afetar ele para 2026? Ou até mesmo essa questão de que vão tentar barrar a carreira dele política aqui, até porque no último pronunciamento ele falou que ele se dedicará 12 anos na carreira política aqui no Brasil. E quarto, para você pensar o que você acha relacionado a pastor vir falar contra Pablo Marçal, a governador de São Paulo pedir a prisão sem antes mesmo de ter um aval da Polícia Civil, a perícia confirmando que o laudo era falso. Tarcísio, ele simplesmente veio pedir a prisão sem saber se era verdadeiro ou falso aquele laudo do Guilherme Boulos. E tanto do posicionamento ali do Bolsonaro também, você acha que ele foi rude ou não? Essa questão tanto da esquerda e contra a direita, qual que é a tua visão do Pablo Marçal no meio de tudo isso? É muito importante a tua opinião. Vou deixar agora esse vídeo que você pode ver na tua tela, é onde o Pablo Marçal se pronuncia após a derrota como prefeito da cidade de São Paulo. Obrigado.